E aí, gente, estamos aqui com mais um vídeo no Piolho, finalmente, né? Acho que eu vou ter que falar finalmente em todos os vídeos, porque sempre eu tô demorando pra fazer vídeo formal. Mas estamos aqui para falar do que eu li nos últimos mais ou menos aí 3 meses. O último vídeo eu postei ali do meio pro final, acho que dia 20 de março, 19. Então seria o final de março, abril, maio, junho, né? Então em 3 meses e 3 meses. Ia falar que eu li pouco, mas tô olhando pra uma pilha gigantesca de livro aqui do meu lado, então acho que eu não posso fazer essa afirmação. Mas foram meses conturbados. Eu devo ter ficado, né? Então a gente tá falando aí de 3 meses, 90 dias, mais um pouquinho, vamos dizer 100 dias. Eu chuto que eu devo ter ficado uns 30, 40 desses 100 dias sem encostar em um livro. Fazendo outras coisas, ou vegetando, não fazendo nada, porque às vezes a gente precisa pisar no freio também, que a vida atropela a gente. E, né? Dá uma calminha. Mas finalmente passou aí, consegui terminar alguns livros que eu já estava preso há algum tempo, ou partes de livros que eu já estava preso há algum tempo. E então resolvi fazer esse vídeo, né, nesse meio checkpoint assim, né, esses vídeos são como checkpoint, mas sem mais enrolações, bora. Tô começando com alguns livros aí que no último vídeo eu falei que estava em andamento. Gente, se eu ficar olhando muito pro lado, o Tom, ele foi castrado recentemente, então, né, faz tipo 2, 3 dias. Então eu estou de zóio nele porque ele é um gato muito agitado e ele não pode ficar agitado. Então eu tô só de olho aqui de canto nele, tá bom? Mas o primeiro livro que eu tinha falado no último vídeo, estava quase terminando já, então não vou falar muito aqui, mas foi o Prefácio ao Paraíso Perdido do C.S. Lewis, que eu li depois, né? Li o prefácio depois. Mas eu li Paraíso Perdido lá em janeiro, tem aí nos vídeos do canal, tá? Tem uma playlist com os vídeos de impressões de leituras, tudo que eu li aí eu tô registrando aqui no canal de uma forma ou outra, né? Essas, eu acho que eu chamei de breves impressões de leitura levemente esquecidas. Comentei, xinguei muito esse livro no último vídeo. Tem aqui uma coisinha que eu escrevi lá no Scooby, odeio o Scooby, mas escrevi lá, vou aqui ler pra vocês. Mas, né, achei fraco. Quando o Lewis começa a falar algo interessante, ele passa para outro ponto, ou o livro acaba. Realmente, o livro tava ficando bom e simplesmente acabou. Mas quando é bom, é bom. É um belo consolidado de vários estudos de Milton, passando, claro, né, pela visão aí do Lewis, esse homem cristão, né, então essa visão específica dele. E o desenho que ele faz da tradição épica é, em sua maior parte, bom. No entanto, não acho que isso sustenta o livro. Em 200 páginas, mais ou menos, esse prefácio do Lewis diz muito menos e é menos pertinente que muitas outras introduções de 50 a 70 páginas em livros desse calibre. Né? Tem, enfim, restinho aí. Mas eu realmente acredito nisso, tá? Acho que, assim, para um livro separado, para ser um grande prefácio, esse livro é muito pobre. Tipo, tem muita introdução, sei lá, de 50, 70, 100 páginas aí em outros livros, né? Outros grandes livros aí, uma Odisseia da Vida, um Ulisses da Vida, que diz muito mais, traz uma visão, uma perspectiva aí para você ler o livro acompanhado, muito mais interessante do que esse guiazinho, honestamente, fraco aqui do Lewis, tá? Não é nada muito positivo, não recomendo, não. Raro, viu? Raro falar mal de livro no canal. Próximo livro, os próximos dois também são livros que não tem físico. Mas o primeiro é Coin Locker Babies, do Ryu Murakami, né? Do Murakami Ryu. Nesse vídeo, como vocês já devem ter percebido aí, eu tô colocando aí as datas mais ou menos. Então esse livro eu comecei ele lá em janeiro. O livro que eu tava penando pra engajar, porque como eu falei no último vídeo, eu tava ali meio não ligando, o livro tava meio disjointed, ele tava meio, né? E, enfim, né, nesse dia aí de março, dia 10 de março, minhas notas estão aqui. Dia 10 de março eu cheguei nos 50% dele ali, e aí depois rapidinho ali, em mais 12 dias, eu fui capaz de terminar. E realmente achei meio qualquer coisa, não achei muito tão legal não. Como eu falei no outro vídeo, eu gosto muito mais de Indemiso, por exemplo, dele. E já tô com outros dois livros aqui em casa dele, tanto o Azul, quase transparente, como o Audição, ambos na tradução em português, né? Tanto o Kananoki Babies como o Indemiso eu peguei versões em inglês que eu achei por aí. Esses dois eu tenho aqui físico em português, que a gente tem em lançamento aqui no Brasil pela Darkside, em traduções que eu acho, pela minha pesquisa, que são boas, por isso eu resolvi confiar. A de Audition, né? A audição, especialmente, parece que é uma boa, ótima tradução. Quero ler esse ano ainda. Próximo também foi Dublinenses, do nosso querido Joyce. Não tem muito a comentar, o Joyce aí, um dos grandes, grandes, grandes autores. Honestamente, uma coisa que me entristece quando eu penso em falar de Dublinenses é que eu não me lembro das histórias. Especialmente os mortos, que eu lembro que eu fiquei tipo, uma tarde inteira, sei lá, 1, 2, 3 horas lendo. É uma coleção, né, de histórias de vidas comuns em Dublin. E eu não consigo lembrar. Tipo, eu lembro de algumas cenas, assim, né, do jantar ali, o final estranhíssimo. Mas o que eu mais lembro quando eu lembro de Dublinenses é da progressão, de como o livro ele vai evoluindo, né, tanto em idade de personagem,
a perspectiva da vida, os pontos de vista mesmo assim, que as histórias vão sendo contadas. Quando eu penso no Dublinenses, eu penso nisso. Né? Não é como Ulisses, por exemplo, o Retrato do Artista Quando Jovem, do Joyce, que eu tenho cenas específicas muito fortes, momentos ali definitivos da vida do Stephen, que me pegam muito, que me lembram e me fazem querer reler o livro e falam muito comigo. Ou Ulisses, que eu lembro de, por exemplo, episódios específicos do livro que eu gostei muito, trechos da escrita, enfim. Do Dublinenses eu não consigo me lembrar dos personagens, talvez eu saiba o nome de alguns, especialmente os que aparecem ali no Ulisses, mas o que mais me lembra, assim, e foi, né, logo, é o que mais me marcou, é realmente essa progressão que a gente tem dessa teia que vai se construindo ali nas histórias, os personagens, cada vez uma perspectiva um pouco mais velha, até a última que chama Os Mortos, né, que conceito fascinante, né? Mas é isso. Então, Dublinenses, próximo jogo tá aqui, mas é um livro que eu comecei lá em março e não terminei, que é o livro do Desassossego. Não dropei, mais ou menos, né? Deixa eu ver. Eu li até a página 226, ou seja, eu li isso aqui, quase metadinha aí, vai. O livro tem aqui 500 e pouco, se tirar as notas 500, li metade, vai. Tô lendo aí bem aos poucos, às vezes eu pego, abro, leio um fragmento, né? O livro tem, sei lá, deixa eu ver aqui, 400 fragmentos numa parte, e outros aí tem uns fragmentos bem maiores. Mas, não sei, eu sempre tive muito receio com coisas ou de poesia ou adjacentes à poesia. Tô vencendo isso, né? Como eu falei, li Paraíso Perdido, por exemplo, recentemente. Que é poesia épica, né? Não é tão similar. Mas eu vou falar mais de poesia também depois com o Borges. Mas assim, esse livro não é de poesia, né? É uma narrativa. É escrito em prosa e são vários fragmentos, né? Compilados aí, se eu não me engano. Tomara que eu não esteja errado. Após a morte do Fernando Pessoa aí, do Bernardo Soares, né? Que é esse ajudante de guarda-livros de Lisboa. E tem trechos ali da vida cotidiana mesmo, essa rotina, e trechos que seriam como umas indagações assim, filosóficas. Eu lembro, por exemplo, de uma sobre viagens, ele fala sobre a inútil viajar, o pôr do sol é o mesmo em todos os lugares, e se eu preciso viajar para ver o pôr do sol, não é o pôr do sol que deveria ser suficiente, alguma coisa nesse sentido assim. Então, assim, tem inúmeros trechos assim, de cabeça, não lembrar de uns 3 ou 4 que eu li e falei, uau. Mas o resto, assim, é uma coisa que você lê e fica indiferente. Eu fiquei, né? No caso, eu imagino que a maioria das pessoas não. Talvez o problema seja eu. Com certeza é eu. Mas eu lembro que eu quero terminar ao longo do ano aí. Nem que seja lendo aí um fragmento por dia. Até o final do ano eu devo chegar. Talvez aí, alguns dias eu leio 2, 3. Eu devo chegar a um livro assim que definitivamente eu não tô me forçando a ler. Porque eu não tenho a melhor das experiências lendo ele. Eu acho que não é muito pra mim, assim, não me conectei muito. Eu me conecto com partes específicas dele. Próximo livro é Medeia, Grande Medeia, do Eurípides, aqui na tradução do Trajano Vieira, da editora 34. É maravilhosa edição, né? Uma edição bilíngue, obviamente não sei grego, né? Mas uma edição aí lindíssima. Apanhei muito da linguagem, eu também tô lendo a Odisseia na tradução dele pela primeira vez, né? Anteriormente eu tinha lido no Frederico Lourenço, a gente já fala da Odisseia. Mas apanhei muito, acho relativamente difícil a linguagem utilizada, os termos, né, que ele tenta se aproximar muito do grego ali, com certas palavras, aliterações, então ele acaba recorrendo em algumas palavras que talvez, eu pelo menos, eu me considero uma pessoa meio pobre, assim, linguisticamente, então eu apanhei especialmente aqui, mas uma história incrível, uma personagem, né, a titular Medeia aqui, incrível, uma história que não lembro de muitos. Eu, lembro do acontecimento chave, né? Não acontece tanta coisa, né? Tem um acontecimento ali e tal. Não vou spoiler porque também é super curtinho. Mas, assim, de peça, sempre tive muita dificuldade com peça, inclusive. E até passei aí consideravelmente rápido por essa peça. As anotações de tempo estão todas aqui no vídeo, né? Vocês estão vendo, né? Que eu não vi ainda, porque eu ainda não editei o vídeo, né? Mas não vou falar tanto, porque senão eu vou ter que ficar checando quando que eu li e tal. Mas gostei muito, viu? Gostei muito de Medeia. Definitivamente quero reler algum ponto, quero ler mais dos poemas, né, dos teatro grego, traduzido pelo Trajano Vieira, aí Héracles, Sete contra Tebas e muitos outros aí no futuro. Próximo, agora sim. Esses eu vou até pegar lá aqui, porque esse sim. O primeiro eu li de 29 3 a 3 do 4, pouquíssimos dias. O outro eu li de 11 do 4 a 13 do 4, ou seja, 11, 12, 13, 3 dias. E o outro aí eu já demorei mais uns 15 dias aí, mas foi tipo assim, 15 dias, 5 dias lendo e 10 não lendo. Mentira, não, ao contrário. 10 dias lendo e 5 não lendo, né, intercalado aí. Foram esses... Peraí, pesado. Esses 3 gigantescos aqui, que é do norueguês Karl Ove Knausgaard, é a série dele intitulada
Minha Luta, né? Esses aqui são os livros 3, 4 e 5. É uma série aí de, né, 6 livros. Vou segurar os 5 aqui. É o que eu acho a capa mais bonita. Como deu pra ver, eu li extremamente rápido, né? São livros gigantescos. O 5 mesmo é o maior. O 5 tem 600 e poucas páginas. E ele é desse tamanho. Olha que minha cabeça. É viciante. Eu não quero comentar muito, porque quando eu terminar o 6, eu ainda não comecei o 6, eu quis dar uma pausa depois de ter esse turbilhão de leitura aí, passando pelos livros dele, aí que deve dar, esse mais outro deve dar umas 1.300, 1.400 páginas, esses 3 livros juntos. Eu quis dar um tempinho, provavelmente mês que vem, né, em agosto eu devo começar, né, eu tava dando uma pausa assim, para começar o livro 6, e aí eu lendo o 6 eu quero fazer um vídeo talvez específico aí, sobre a série toda, se vale a pena ler, ou sei lá, com coisas que vieram na minha cabeça. Depois que eu terminar. Mas eu acho que o meu favorito é o 5, que é o livro sobre quando ele descobre a escrita, né? Essa é uma série parcialmente não, completamente autobiográfica, só que naquele sentido de, claro, é ficção porque nem tudo ele vai lembrar exatamente, né? Mas ele entra na ficção, né? Um romance, especialmente por causa do estilo que ele é escrito, ele é corrido, sabe? Ele é um livro. Parece que ele vomitou, assim, que ele jogou. Só que por cima desse jogado, você vai vendo as camadas. E é uma coisa que, assim, só você lendo 300, 400, 500 páginas em 2, 3 dias para você entender, mas vai se formando, você vai se aventurando pela mente dele, pelas experiências de vida dele, pela as vivências dele como um professor, sei lá onde, como, né, com seus 18 anos recém-mudado, as aventuras aí pulando de casa em casa, ele entrando num curso, não chega a ser uma faculdade, eu acho, num curso ali de escrita com professores, um dos professores, inclusive, o John Fosse, hoje aí ganhou o Nobel, né? É um grande escritor muito famoso, e o Knausgaard, obviamente, também um gigantesco escritor extremamente famoso na Noruega e fora dela. E assim, acima de tudo, é muito divertido. Tem uma parte que eu não gosto, que tipo, eu odiei ler sobre, que eu achei entediante. E você pode pensar, estou lendo sobre a vida de um homem norueguês comum, e teve uma parte, né? Eu li 5 livros sobre isso, todos aí na média de 400 páginas, aí se for fazer uma média deles, todos devem dar umas 400 páginas em média. Então, 2.000 páginas. E tem uma parte que eu achei entediante. Acho que isso diz muito sobre a qualidade de escrita do Knausgaard, que é absurdo. Definitivamente só melhora, tá? Depois do 1 e do 2. O 3 eu penei pra entrar nele. Acho que o livro tem seu ritmo e você precisa achar esse ritmo, né? Aqui é uma fotinha dele, o Knausgaard. Você tem que, né, chegar nesse ritmo. E quando você chega, é uma leitura que é. Muitas pessoas falam isso, né? Que é um livro completamente viciante, que você não consegue parar de ler. E realmente, ele tem muito dessa característica. Por muitas pessoas para vocês, mas como eu falei, quis dar essa pausa porque foi um turbilhão de uma vez. Outro livro aqui, A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Li aí relativamente. Tava muito sem saber o que ler, né? Como eu falei, foi um tempo assim que eu li muito, não li muito, fiquei lendo, fiquei sem ler. E um dos remédios aí que eu peguei foi A Redoma de Vidro, que eu falei, é um livro relativamente curto, né? Esse aqui ainda tem algumas ilustrações, então é menor que isso aqui ainda. E assim, gostei muito. Muito. Eu gostei, definitivamente gostei. O livro, ele começa meio indo pra lugar nenhum, assim, que é todo um setup, assim, né? E tal. E também é bem mundano, acho que similar a seu Knausgaard, ele é um livro extremamente mundano. E o livro definitivamente fica melhor a partir de um certo ponto que uma personagem da narrativa faz uma certa ação drástica, que eu não vou falar, mas enfim, qualquer pessoa que leu ou não leu já pode imaginar o quê. E a partir desse momento o livro fica infinitamente interessante, eu me sinto até meio mal de falar isso, mas depois que esse personagem tenta fazer essa coisa, o livro fica. E é rápido até, acho que não dá nem 100 páginas. O livro fica infinitamente melhor e mais interessante. Começa a ter toda uma jornada ali. Me identifiquei. Né, porque ele é um livro muito assim sobre coisas ruins, né? Depressão, sentimentos assim de incapacidade, né? A redoma de vidro, né? Cobrindo e tal. A parte sobre a redoma de vidro é muito boa, inclusive. Eu acho que eu tenho comentário, se eu tiver, eu botei aqui. Aqui, vou botar aqui, vai. Se eu tiver, eu boto aqui, se não, tô passando vergonha aqui, apontando pro nada. Mas é um livro que definitivamente eu gostei sim. Quero reler em algum momento aí, daqui a muitos anos. Sei que a Silva Plath tem vários trechos de diários assim e tal. Acho que eu não tenho interesse, não. Tem muito poema, né? Como eu falei, poema não é meu forte. Tanto que eu sou incapaz de ler e compreender, como também realmente não é meu forte em gosto.
Pausa para hidratação. Gente, vocês viram a Copa? Eu não ligo pra futebol, não. Eu falei pausa para hidratação por causa que na Copa tem a pausa para hidratação agora, né? Não sei se é nessa ou se já teve em outras Copas. Mas estou até acompanhando. Às vezes eu vejo assim um jogo ou outro, meus amigos estão vendo. Meu Deus, meu Deus, caiu. Peraí. Tá tudo bem, gente. Foi os tijolão do Knausgaard. Os 3 livros dele lá. Eles são bem resistentes. Mas, eu não sei, tô até vendo, viu? Tava até feliz por causa do Knausgaard, né? Porque ele é norueguês e tal. A gente vai jogar contra a Noruega agora no domingo. Esse vídeo, espero que saia no sábado. Eu tô gravando ele agora sexta-feira à noite. Vou virar a noite editando e posto no sábado. E é muito doido, porque no livro ele fala sobre ele crescendo, o futebol na Noruega e tal, né? Teve a Copa em 98, ou o jogo em 98. Foi muito marcante, assim, na história do país e tal. E eu penso muito sobre os livros dele, que é, né, esse recorte de uma vida que eu nunca vou viver ou chegar perto, né? Livros, no geral, são isso, né? Muito doido. Só mais uma pausinha. Bora continuar com... Oi. Phoenix. Esse aqui, 1, 2, 3 e 4. Tem até o 6. Ainda não comecei o 5. Mas Fênix aí, do Tezuka Osamu, né? O Osamu Tezuka. Deixa eu pegar o primeiro aqui. Eles têm uma Dust Jacket azul bonitinha, mas eu acho essas capas aqui mais charmosas e eu deixei sem a Dust Jacket guardada na estante. Eu peguei eles sem mesmo, porque também é mais fácil de manusear. É um mangá, né? Caso alguém não saiba. É um mangá que eu tava muito ansioso pra ler. Teve finalmente aí o lançamento completo aí pela JBC esse ano, terminando aí no volume 6. Mas é uma obra incompleta, né? O Osamu Tezuka, ele morreu antes de terminar essa obra aqui. Não sei se ele falou isso ou se as pessoas falam isso, que era pra ser a grande obra da vida dele, né? E ele escreveu muito, né? Tem 6 livrões aí desse tamanho gigantesco. O 1, por exemplo, tem aqui quase 600 páginas. Cada livro são várias histórias. Também não quero falar muito igual do Knausgaard, que eu acabei falando bastante. Mas porque eu, provavelmente quando eu terminar de Deus 6 eu faço um vídeo, né, especificamente sobre pensamentos gerais, se vale a pena ou não, enfim. Mas são várias histórias, né? Então, por exemplo, esse primeiro volume aqui, ele tem aqui Arco da Aurora, parte 1 e 2, e o Arco do Futuro. O volume 2 aqui, por exemplo, vamos ver. O volume 2, ele tem aqui Arco de Yamato, Arco do Espaço e Arco da Ho-Oh, parte 1 e 2. Então, eles são várias histórias mesmo, como uma antologia. E o que une essas histórias é, claro, o estilo do Osamu Tezuka, o que ele quer contar, você vê ali a visão autoral dele. Mas é a figurinha da Fênix, que é, obviamente, né, o pássaro imortal, enfim, que é essa figura que transcende a vida, né, representa a imortalidade. Quem bebeu o sangue da Fênix vai ter imortalidade. E o livro alterna, eu acho que bem categoricamente, uma história no extremo passado, tipo, sei lá, ano 1000, ano 1100, ano 800, né, fundação ali do Japão, guerras antigas com o lugar que veio a ser a China, que eu não lembro o nome, né, esse período antigão assim, algumas eras do Japão. Às vezes acho que tem umas coisas ali mais 1600, 1700, e também, tipo, e o extremo, extremo, extremo absurdo futuro, tipo, ano 3000 e pouco, espaçonave, tudo as coisas assim, viagem e tal, colonização de outros planetas, outras espécies, coisas assim. O livro sempre alterna, então, essa história mais numa vibe mais feudal, assim, uma coisa bem medievalzona, e essas histórias no extremo futuro. E não é uma mudança drástica. Isso é absurdo de falar. Claro, o desenho é muito diferente entre as duas partes, os personagens, mas conforme você vai avançando, você vai vendo certos padrões em tudo que deixa essas histórias tão bem ligadas. E sempre tem uns temas assim, né? Claro, tudo isso é representado pela Fênix, esse pássaro que representa a mortalidade. Então todas as histórias sempre vão ter algo sobre a busca por alguma coisa, uma obsessão por buscar a imortalidade, né? Talvez algo tipo uma Dick, assim, né? A obsessão do Arabi, por exemplo. Toda história tem esse desejo humano de buscar alguma coisa. Tem, claro, o desejo de imperadores antigos japoneses pela imortalidade, desejo de espécies futuristas, de fazer coisas, robôs são sencientes ou não. Tudo isso ligado assim, à essência da vida. São todos os temas assim, que ele vai tratar. Perda, luto, né? Porque a morte está no centro também. E tudo isso nesse animal extremamente misterioso. E você ir descobrindo a natureza da Fênix, a natureza desses personagens. Um personagem que você viu lá numa história de 800, aparecendo numa história de 1100. Como assim? Esse cara não viveu 300 anos? O que está acontecendo? Né,
você vai percebendo esses padrões, é fantástico. Se encaminhou pra virar meu mangá favorito, que atualmente o espaço é de Hunter x Hunter, que eu vou reler todo esse ano, no começo do ano que vem. Quero reler esse ano, mas ainda falta um volume físico pra eu ter. Eu queria ler físico, talvez fazer vídeo e tal. Mas se encaminhou pra ser meu mangá favorito. Falta aí o volume 5 e 6, que são gigantescos. Não, os 5 e 6 são um pouquinho menores. Falta aí o volume 5 e 6, mas vamos ver pra onde vai. Mas assim, uma experiência de leitura fantástica. Eu já tinha adorado o estilo do Osamu Tezuka com a primeira obra que eu li dele, que foi o Livro dos Insetos Humanos, que não é um livro muito surpreendente assim, mas Fênix, desde da primeira história, me cativou completamente. E aí vai pro futuro e você vê uma história igualmente fantástica, num setting completamente diferente, com personagens completamente diferentes. E você volta pro passado com outros personagens, outra era, outro estilo. E o livro continua fazendo isso infinitamente. E você fica preso nessa rede de histórias fantásticas. É muito bom mesmo. Então, próximo livro, a Odisseia, né? De Homero, tem essa edição aqui traduzida pelo Trajano Vieira, né? Aquela edição bonitona, só que nessa versão mais barata, porque, né? É mais barato. E o texto é o mesmo, né? Essa aqui não é bilíngue, né? Ela é normalzinho. Tô lendo com alguns amigos queridos aí, alguns, e a gente tá lendo bem devagar, porque não é um cronograma em grupo, a gente vai conversando e tal. Estamos atualmente no canto 19, né? Era pra ler o 19. Até ontem não li ainda. Tô atrasado. Eu tô comandando o grupo, tô atrasado na meta, foi mal, galera. Vou ler, né? Aproveitar que eu preciso gravar o vídeo, né? É um dos meus livros favoritos, definitivamente, né? Um livro que eu estou aí relendo e relendo em outra tradução. Eu também reli mais cedo esse ano a Ilíada, tá aí no último vídeo. E eu reli na mesma tradução, porque eu não tinha outra. Mas aí eu quis reler nessa tradução aqui do Trajano Vieira, né? E possivelmente quando eu continuar relendo, eu devo continuar relendo em outras traduções. Eu sei que a Ilíada tem, por exemplo, a do Haroldo de Campos, que é para ser muito interessante. E, claro, tem do Carlos Alberto Nunes, se eu não me engano. Tem várias aí, né? A primeira que eu li foi do Frederico Lourenço, que sai pela Penguin. E foi o que eu recomendei pro pessoal do grupo, que eu acho realmente muito mais tranquilo. Aqui, igualmente, assim como a ideia, apanho da linguagem às vezes, apanho menos porque eu já li a Odisseia, então eu sei o que tá referenciando, sei pegar algumas palavras ali, mas sei lá, umas palavras tipo, como eu falei, eu me acho pobre de vocabulário, mas palavras tipo basileu, né, Basileu, aparece ostensivamente e eu nunca tinha ouvido isso. Eventualmente, por contexto, eu deduzi, depois eu pesquisei para confirmar, né, o significado aí dessa figura. Mas muitos, né, as próprias flexões, e ele usa isso porque realmente dá um corpo completamente diferente pro texto, muito único, né? Obviamente eu falo, porque acho que a maioria das pessoas não, né? Não entendo o grego, provavelmente nunca vou ler na minha vida o grego homérico, não sei como é o original, estou comparando apenas com a outra tradução que eu já li, mas, né, que é mais ou menos em verso livre, né? Acho que seria o termo técnico para a tradução do Frederico Lourenço. E aqui você já sente mais os versos, não por sonoridade, não sei o quê, mas porque eles são muito enxutos. É muito doido como são enxutos, e você vai vendo o jeito que o Trajano constrói as frases ali e dá um efeito muito doido pro texto, porque parece que as coisas ficam implícitas, ele não joga na sua cara. É mais como um misto de sensações, assim, na página. E, claro, eu já sei os eventos que acontecem, então fica mais fácil de eu navegar por esse misto de sensações e aliterações. Ou, por exemplo, ao invés de falar estrangeiro, muitas vezes eles falam alienígena. Né? Eu não sei exatamente o motivo, eu nunca vi ninguém falando sobre, mas imagino que é por alguns motivos ali, especialmente de sonoridade, ou por contagem de sílabas, ou porque seja mais próximo ali do usado no original. Mas é uma coisa que, tipo, de início você fica, nossa, é alienígena. Mas depois de você ler umas 2, 3 vezes, começa a acostumar com essa figura, né? E, tipo, realmente, ele é um alienígena ali, o Odisseu, nessas outras terras. E eu tô, como eu falei aqui no 19 e 20, maravilhoso. Continua sendo um dos meus favoritos. Continuo gostando muito mais do que a Ilíada. Muito ansioso aí para terminar essa leitura. Muito em breve, nas próximas semaninhas aí, com meus amigos queridos. Próximo livro, e um dos que mais me prendeu aí, foi Os Sertões, de Euclides da Cunha. Estou na página 268, né? Aqui, no comecinho da sessão A Luta, né? Os Sertões, ele é sobre os sertões, e ele é dividido em 3 partes, né? A terra, o homem e a luta, né? Ele é sobre Canudos, Antônio Conselheiro, né? Todas essas coisas aí do nosso país, né? Dos sertões. Quis ler muito por conta de Grande Sertão Veredas, né? Um dos livros que eu li aí ano passado. Minha memória tá ficando péssima. E quis ler mais sobre, né? Esses pedaços, né? Esse livro aqui, como tá aqui. É um livro de não ficção.
E ele tem essas 3 partes muito bem definidas, né, bem separadinhas, cada uma com as suas sessões ali, e a última parte da luta tem várias sessões dentro dela. E vamos lá. Esse livro é extremamente difícil. Não porque ele usa um linguajar difícil, apesar de que ele usa um linguajar ocasionalmente difícil, algumas palavras assim. Ele é estruturalmente muito, 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 muito interessante. Né? Ele, como eu falei, ele quer explorar a guerra que aconteceu, ele primeiro examina a terra, né? Literalmente a geologia do lugar, a formação aqui tem uma montanha, aqui tem um rio, por isso que tem uma seca aqui, essa seção aqui, os prados aqui, não sei o quê. Me fala pra te falar uma coisa que ele falou nessa parte, eu não lembro de nenhuma, não consegui absorver absolutamente nada. Por isso que eu falei que é muito difícil, porque, tipo, é muito difícil você chegar no que ele tá falando. Esse livro, eu não sei de quando que ele é, tipo 1800 e pouco. Ele nasceu em 1866, então vai ser ali de 1900 mais ou menos, né? E ele é muito, digamos, científico, do pensamento científico dessa época. Então ele é muito um determinismo assim mesmo, né? Então a Terra era assim, o homem era assim, foi tal e tal cruzamento de tal raça, e foi gerado o homem sertanejo, sabe? Né, tem a parte que explora o homem, e lá no final da parte do homem, que eu já estava começando a gostar do livro, estava conseguindo ler mais, que ele explora, por exemplo, a figura do Antônio Conselheiro, explora a religião desse homem, né? Então ele vai explorar esse homem. Ele explora a sua origem racial, explora a origem da sua religião, né? Ele fala que, assim como esse homem ele era mestiço, a sua religião também era mestiça. Ele fala coisas desse tipo, para explorar eventualmente como foi essa batalha, né? Como eu falei, eu comecei a luta começa com um preliminar, então ainda não li nada sobre efetivamente a batalha, né? As guerras, enfim, as lutas ali que aconteceram. Mas ele vai falar do sertanejo, do cangaceiro, enfim, todo tipo de coisa. Então ele começa lá com a Terra, né? Formações geológicas e tal. E é muito denso. Eu não sei se chega a ser denso ou só eu que não entendo e sou incapaz. Mas assim, até onde eu pesquisei por cima porque eu não queria ver muita coisa. Mas muita gente talvez lê só a parte da luta, né? Acho que faz mais sentido, né? Porque são uma parte ali, é um conflito direto, você vê as partes ali lutando e tal. A parte do homem começa igualmente difícil, igual a parte da Terra, mas ela vai ficando. Você começa a entender o ponto dele melhor. Porque tem parte que parece que ele tá só jogando um monte de descrição, que, claro, faz sentido se você entende do assunto. Eu não entendo. Então, ele tá só jogando um monte de coisa, mas ele começa a falar pontos como esse, por exemplo, que eu falei, de ser um homem com várias facetas raciais, e logo a sua religião também tem várias facetas, sabe? Aí você fala, entendi, é um ponto certinho, né? Então, isso sendo verídico ou não, sendo por esse motivo ou não, é um ponto que você consegue entender e consegue entender o que ele tá escrevendo com isso, e você consegue imaginar como que isso vai ter influência lá nos conflitos, no que as pessoas acreditam, e, por exemplo, na figura do Antônio Conselheiro, que eventualmente ele chega a explorar aqui. Então, como eu falei, comecei a gostar bem mais na parte do final do homem, tô bem ansioso para continuar a parte da luta, que é efetivamente aí metadinha do livro. Tem umas notas, coisas assim no final, mas efetivamente aí li metadinha. Tô usando inclusive aqui de mapa o mapa do Torres Garcia, que eu peguei lá no museu, lá no Uruguai, que eu viajei no comecinho do ano. Que maneiro. Tô usando ele aí de mapa pros sertões, achei que fazia sentido. Mas tô ansioso pra essa parte da luta, ver se ela é realmente mais fácil, se faz mais sentido, como que é efetivamente as batalhas, porque também é um assunto que eu sou muito ignorante, assim. Não sei quão verídico é o relato dele, supostamente por estar escrito não ficção, imagino que é pra ser um relato verídico. Mas depois, enfim, quero... É parte da história do nosso país, né? E eu me sinto mal por não entender isso. E é um livro que eu tô genuinamente interessado e muito feliz de ter conseguido passar por essas partes, mesmo que se absorver muito, o que é ruim, né? Tecnicamente seria a mesma coisa que eu não tivesse lido. Mas foi uma experiência muito, muito doida tentar navegar por esse objeto, essa formação geológica esquisita que é o comecinho desse livro. Tô bem ansioso para continuar. Esse, então, não está terminado. Devo continuar aí lendo. Espero terminar esse mês. 300 páginas, 10 por dia. Dá para ler, terminar o mês? Vamos ver. Próximo livro, esse terminei. Então, como eu falei, tava aí preso, lendo, não lendo, jogando videogame, fazendo várias coisas. Né? É verdade. Breve interrupção aí novamente. Jogando videogame, tava jogando bastante o FO 50, né? Que são 50 jogos, enfim. Peguei vários para jogar. Mas a principal coisa que eu joguei nos últimos tempos foi eu comprei a Master Collection de Metal Gear. Tem o Metal Gear 1 e 2 e o Metal Gear Solid 1, 2 e 3. Joguei o Metal Gear 1 e 2. O 2 é muito bom. O Metal Gear Solid 1
E aí o que eu falei, tá? Joguei o Metal Gear Solid 1 mês passado, aí, né, como eu quero voltar a ler também, falei, vou jogar o Metal Gear Solid 2 esse mês, e mês que vem eu jogo 3, né? Então, também tô querendo jogar aí um livrão por mês, mas no final do vídeo a gente já fala disso. Mas como eu falei, tava nesse meio de um monte de coisa. Fênix 4 tinha começado, não tava afim de continuar. Os Sertões eu não tava entendendo absolutamente nada. Eu falei, deixa eu pegar uma coisa que eu gosto, que eu amo, que eu sei. E vamos ver se dá certo. Borges, meu escritor favorito. Mentira, não é meu escritor favorito, é o Dostoiévski. Eu tenho um vídeo falando isso, vários vídeos falando isso. Mas, meu escritor favorito, se o Dostoiévski não existisse, é o Borges, né? Grandíssimo Borges. Pega aqui o Fazedor. O Fazedor, ele é bem diferente das outras obras do Borges, como Ficções, ou Aleficção, né? As duas principais. Que ele é bem mais textos menores e mais deslocados, e metade do livro é poema aí. Lembrando, eu odeio poemas. Então essa parte eu não gostei tanto. Achei bem mais difícil absorver mais coisas, enfim. Mas os textos, gostei bastante. Nossa, minha voz. Os textos eu gostei bastante. De uns mais que outros, como eu falei, ele é mais aleatório. Assim, como toda coleção do Borges, sempre tem um ou outro que você pega menos ou que a temática não te interessa tanto. Alguns eu já tinha lido, mas eu já tinha lido esse livro parcialmente. A primeira metadinha, assim. Metade, assim, um terço que são os textos mesmo. Eu já tinha lido quase todos. Ocasionalmente, assim, pegava e lia. Mas aí li todos em sequência, né? Reli alguns. Um que eu não tinha me pego anteriormente e que me pegou dessa vez foi qual é o nome dele? Aqui. Délia Helena San Marco. Né? Dizer adeus é negar a separação. Ou seja, hoje brincamos de nos separar, mas nos veremos amanhã. Os homens inventaram o adeus porque se sabem de algum modo imortais. Eu tava lendo Fênix e tal, me pegou muito, né? Délia, algum dia reataremos a margem de que rio? E minha mente vai para a terceira margem do rio, de Guimarães, né? Esse lugar, esse não lugar, e último vídeo do canal. Eu penso, né, na terceira margem do rio como isso, a cidade do Melville, não, do Mieville, né? O Melville é o cara do Mob Dick. Enfim, Borges, como sempre, é um prazer porque ele leva a sua mente para inúmeros e inúmeros lugares. É um escritor muito, 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 muito rico. Os poemas, vamos lá. Como eu falei, eu tenho uma dificuldade, né? Eu tenho objetivamente uma dificuldade com poemas. Não é minha praia. Gostei de algumas figuras, tem aquele poema, sei lá, da Lua, que ele fala algumas coisas ali. Legal. Mas, né, como eu falei, não é meu forte, não é o que eu mais gosto. Mas, como geral, é Borges, então foi ótimo. No final até tem uma parte ali chamada Museu, que voltam alguns textos, acho que é um texto, depois mais alguns poemas. Tem esse texto aqui do Rigor na Ciência, que eu lembro que eu tinha achado interessante. É verdade, né? Que é o texto que ele fala do Império, que tem um mapa. Aí, né, tipo, o Império era do tamanho do Império, aí tinha a província e a cidade. Aí fizeram um mapa da província do tamanho da cidade, o mapa do Império do tamanho da província. Aí, eventualmente, o mapa do Império precisou ser do tamanho do próprio Império. Ou seja, o mapa era igual a coisa de verdade. E aí, qual o propósito do mapa? Um textinho de uma página. Chama Do Rigor na Ciência. Se você nunca leu Borges, lê esse texto. É curtinho aqui, ó. Vou até pausar o vídeo e ler, hein? Vamos ver, ó. Até pra pausar o vídeo e dar uma lida, hein? É rapidinho. E é absurdo, né? O Borges sempre brilha nesses conceitos ridículos muito bons. Vamos, Borges. Por último, como bônus, não sei porquê, né? É como qualquer outro aí, falei de Fênix, por exemplo. Mas duas coisinhas que eu não posso deixar de comentar aqui. Eu também li nesses últimos meses, né? A primeira aí em março, a segunda em abril, mas Jojo, mangá de Jojo. Eu tinha começado a parte 1 e 2 há muito tempo atrás, talvez um ano atrás. Tá no vídeo de leituras, como eu falei lá, eu tô documentando tudo. Ficando essas breves impressões assim, como um mini diário mesmo, né? Pra mim e pra vocês que se interessam. E fui voltar a ler a parte 2, só que, né, claro, eu não lembrava tudo, fazia um ano já. Aí eu peguei pra ver o anime da parte 2. O anime da parte 1 eu tinha visto, sei lá, uns 10 anos atrás. E não tinha gostado nem um pouco. A parte 1 eu tinha adorado, no formato de mangá. E aí eu peguei pra ver o anime da parte 2 e realmente o anime da parte 2 é absurdo. Aí eu vi até onde eu tinha parado o mangá, no anime, né? Que foi na batalha contra o Amo. E aí, eventualmente, eu fui continuando o mangá e o anime aí mais ou menos lado a lado. Vi o anime, li o mangá ali. No final, acho que os últimos partes ali eu tava vendo anime. Eu só terminei o anime ali, os últimos 3 episódios, e nem vi o final do mangá. Vi só, tipo, literalmente as últimas páginas. Porque eu já tava ali no ritmo, né? Enfim, a parte 3 eu não vi o anime, não vi nada do anime. Eu li só o mangá mesmo. A parte 3 é esquisita, né? Porque esquece o Ramon, vamos lá, stand. Stando. É realmente interessante. Já é bom porque tem o Joseph junto, né? O Joseph, protagonista incrível, e ele reaparecer ali na parte 3.
Óbvio que continua tudo. Não continuei pra parte 4 ainda. Eu lembro que eu li, tipo, os 3, 4 capítulos, mas não tava na vibe. Provavelmente fica para ano que vem, tá? Continuar Jojo. A parte 4 já eu, né? Porque Jojo vai mudando de protagonista, vai mudando bastante a história. A parte 3 ela vai ter muito um inimigo, aí acabou outro inimigo, né? Vai tendo ali infinitas e infinitas permutações ali de stands, tipos de poder. Ah, o poder desse cara aqui tem a ver com o vento, o poder desse cara aqui tem a ver com a luz, o poder desse cara aqui tem a ver com essa coisa. Tinha um momento ali que eu tava começando a ficar cansado, mas, né, porque primeiro ele vai passar por todas as cartas de tarô, aí cada uma carta, depois vai ter outra coisa, outra coisa, outra coisa, e tem ali o último volume que é inteiro do Jill. Absurdo. Não, valeu muito a pena. Uma leitura aí que me interessou, viu? Então, gostei bem mais do que eu tava esperando. Bem maneira a experiência aí de conhecer essa grande obra que é Jojo no Kimi no Naboken. Último comentário, é muito legal também ver o estilo do Araki evoluindo com os mangás, né? Eu já vi parte das outras partes, que é insano, né? Então, assim, você vê a evolução dele, você acompanhar o mangá, é uma experiência muito, muito absurda mesmo, porque você vai vendo a evolução dele pra ele chegar no traço absurdo de bom. Que é o Taz jogando na parte 3 já os próprios stands. E algumas partes, especialmente aí no começo da parte 3, que a readability, a legibilidade, fica bem comprometida, tipo, especialmente quando a Vidol, por exemplo, usa lá o pássaro de fogo dele, você não entende nada que tá na página, sabe? Porque é um borrão de coisa assim. Então também é muito legal você ver como ele vai evoluindo para mostrar essas coisas malucas no formato de mangá. Um mangá muito vivo, né? Muito doido. Mas chega de jogo, chega. Bom, gente, pra terminar o vídeo, vamos ver o que a gente vai fazer. Acho que nada. Tô pensando em fazer um vídeo com as coisas que eu quero ler no futuro, tipo um TBR assim. Mas não sei se vai acontecer não. Se você quiser, comenta aí que se alguém comentar eu faço, se não, não. Mas resumindo, tô planejando em colocar um livrão por mês, né? Então, terminar os Sertões e outros livrões aí que eu coloquei, né? O próprio do Knausgard, por exemplo, lá, que é gigantesco. A parte 6 é maior que todas essas. A parte 6 acho que tem umas 1000 e poucas páginas. Então eu vou colocar um desses por mês e aí, conforme for o ritmo, eu vou lendo outras coisas. Com certeza aquela lista de 35 que eu fiz no começo do ano definitivamente não vai acontecer. Já fiquei tempo demais sem ler para isso acontecer e eu não sou doido de correr atrás de meta, porque sim, eu leio o que eu tô afim, né? É assim que as coisas funcionam. Tô muito feliz. Como eu falei, teve esse um mês e meio, assim, de maio, junho, que eu fiquei sem ler quase nada, fiquei a maior parte do tempo vegetando. Depois, eventualmente, eu achei esse abrigo que foi jogar os Metal Gear antigão, Metal Gear Solid 1. Que era o que eu tava afim de fazer, né? Não tava afim de continuar, provavelmente por causa do meu turbilhão do Knausgard em 2, 3 semanas. Eu li absurdos. Precisei dar uma pausa e tô bem feliz de estar voltando a ler. Ainda tô apanhando de sertões, mas tô apanhando menos. Mas é isso, gente. Obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima. Tchau.